E o Palmeiras é o rei da fase de grupos da Libertadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre mais uma vitória, o caminhão de dinheiro que o Verdão já embolsou na Libertadores e também sobre a resposta de Abel Ferreira em relação à renovação. Bora te atualizar sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia em relação às finanças. No São Paulo, novidade é a renovação de contrato ou a discussão para a renovação de contrato do herói da classificação tricolor para a próxima fase da Libertadores. Preciso falar também sobre Matheus Fernandes e a negociação com o Galo. Já o pai de Neymar está entre os interessados na compra da SAF do Guarani. Para completar tudo sobre o Flamengo, Edinaldo Rodrigues fora temporariamente da presidência da CBF, possíveis reforços no Botafogo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Antes só lembrar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você pode confiar. Sugestões que a gente fez nos últimos dias bateram. Até por isso estou chegando nessa sexta-feira com uma dica esperta, uma múltipla com 3 jogos. Preciso da vitória do Al Nassr contra o Al Taon, preciso da vitória do Aston Villa contra o Tottenham e preciso da vitória do Chelsea ou o empate contra o Manchester United. Se os 3 resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$200. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente esse bilhete já aparece para você fazer a aposta no valor que bem entender. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Felipe Ximenes, que hoje é diretor executivo de futebol do Joinville, tem sido apontado como um provável substituto para Marcelo Santana no Cruz Maltino. Antes de gravar o vídeo, procurei o Felipe Ximenes, que assegurou que ninguém do Vasco até agora o acionou. Já Peterson, atacante que pertence ao Flamengo, foi mais uma vez afastado por indisciplina agora no Juventude. Ele já havia tido os mesmos problemas no Atlético Paranaense na temporada passada. Preciso falar também sobre Paulo Azeredo, jornalista e apresentador da Rádio Itatiaia, demitido nas últimas horas. Tudo porque vazou um vídeo em que ele chama fora do ar o Gabigol de babaca. O Cruzeiro fez um protesto, o Gabigol também reclamou e a Itatiaia decidiu pela dispensa do profissional. Já o Barcelona se sagrou campeão espanhol nessa quinta-feira, vitória por 2-0 contra o Espanhol, com Lamine Yamal deitando e rolando. O atacante espanhol de 17 anos de idade chegou a seu 5º título como profissional, se igualando a Endrick. A diferença é que o Lamine Yamal ganhou 2 La Ligas, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e uma Eurocopa pela seleção espanhola. Já Endrick tem 2 títulos brasileiros, 2 paulistas e uma Supercopa do Brasil, todos pelo Palmeiras. Hora de falar sobre o Botafogo e as duas mais novas especulações sobre possíveis reforços, Nino e Roberto Firmino. A informação foi divulgada nas últimas horas e dá conta de que o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, viajou para a Europa na tratativa de avançar com essas contratações. Informação divulgada pelo jornalista Ricardo Mazzello. O Botafogo assegura que nenhuma das duas é real. Embora a gente saiba da ótima relação que o Botafogo tem com o Zenit, dono dos direitos econômicos do Nino, o ex-zagueiro do Fluminense é titular absoluto por lá. Recentemente, Botafogo e Zenit negociaram Luiz Henrique, Arthur e também o Wendel, que chega na metade do ano. Já sobre Roberto Firmino, a gente tem contado que ele não fica no Al Ahly da Arábia Saudita a partir de julho, embora o próximo clube dele vá precisar assumir uma condição financeira bastante pesada. Na Arábia, Roberto Firmino tem direito a salários na casa dos 11 milhões de reais mensais. Hora de falar sobre Edinaldo Rodrigues, que foi afastado da presidência da CBF. Nessa quinta-feira, a pedido do vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu afastar o presidente da CBF. A justificativa é de que um acordo assinado entre dirigentes da CBF em fevereiro desse ano e que garantiria estabilidade política ao Edinaldo, esse documento não é válido. Tudo porque a assinatura do Coronel Nunes teria sido falsificada. Um laudo pericial, inclusive, já apontou que o ex-presidente da CBF, o Coronel Nunes, não foi o responsável pela assinatura.
Aí você pode estar se perguntando, mas por que ele não assinaria? Coronel Nunes, com 86 anos e lutando contra um tumor no cérebro, também tem estado de demência avançado. Enfim, diante desse cenário e com o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues, o desembargador decidiu colocar o Fernando Sarney como interventor e também pediu para que ele convocasse uma eleição para presidente nos próximos dias. A gente certamente terá novidades em 28 de maio, quando está marcada uma audiência definitiva no STF para tratar sobre o tema. Desde 2018, uma série de disputas por conta da presidência da CBF tem acontecido e o STF, por meio do Gilmar Mendes, que é ministro, deve colocar um ponto final nessa história. O Edinaldo está muito convencido de que será recolocado no cargo, como já aconteceu em janeiro de 2024, também após uma decisão do STF. Mas a pergunta que fica, e a mais importante é, Carlo Ancelotti segue na CBF ou ele vai desistir por conta do afastamento do presidente, o que o técnico italiano do Real Madrid, que já tem um acerto com a seleção, afirmou a pessoas próximas, é que ele se acertou com a CBF, não com o Edinaldo, então sim, estará mantida a decisão de fechar com a seleção brasileira. E aí, só para completar e arrematar de vez essa história, 19 das 27 federações já soltaram um manifesto na noite dessa quinta-feira, se mostrando a favor de um novo candidato à presidência e vice. A curiosidade é que no mês passado ocorreu a eleição para presidente da CBF e todas as federações e todos os clubes de séries A e B declararam-se favoráveis à reeleição de Edinaldo Rodrigues. Bora falar agora sobre o Flamengo, que só depende de si para chegar na próxima fase da Libertadores. Vitória super importante por 2-0 contra a LDU na noite dessa quinta-feira. Os gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo, primeiro e segundo tempo. Luiz Araújo, inclusive, deu assistência para o gol do Léo Ortiz em cobrança de escanteio. Resultado levou o Flamengo para o segundo lugar do seu grupo, empatado com a LDU. O Central Córdoba é o primeiro com 11 pontos. Flamengo e LDU dividem a segunda colocação, mas o Flamengo leva vantagem no saldo de gols. Na rodada final, o Flamengo recebe o Deportivo Táchira e deve golear, até porque o Táchira ainda não pontuou. Dessa maneira, assegura a classificação para a próxima fase e torce para que o Central Córdoba perca da LDU em Quito, no Equador, para que o Fla possa passar na primeira colocação. Hora de informação exclusiva, quero te contar que o pai do Neymar, o seu Neymar pai, é um dos interessados na compra da SAF do Guarani. Ao longo dessa semana, os sócios do Bugre aprovaram a transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. E o Guarani já tem 3 propostas, 3 candidatos à compra do clube. Um deles a Magnum, que já foi parceira do Guarani em outros tempos. Há um outro grupo que tem entre os investidores o pai do Neymar. Vale a lembrança de que o Neymar pai já é parceiro do Monte Azul, clube pequeno do interior de São Paulo, e também tem a intenção de comprar a SAF do Santos. Terceiro grupo interessado no Bugre, ainda não consegui descobrir, assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Guarani que passa por enormes dificuldades financeiras e hoje corre risco de ser rebaixado da Série C para a Série D, depois de um início bastante ruim de campeonato, com 4 derrotas em 5 jogos. Para piorar a situação, a Ponte Preta, grande rival do Bugre, que também joga a Série C, é hoje candidatíssima ao acesso. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Queria te atualizar sobre a situação de Matheus Fernandes. O volante que pertence ao Red Bull Bragantino gosta da ideia de jogar no Galo. E o Cuca é o grande entusiasta da contratação desse jogador, mas dá para dizer que o Cuca está meio sozinho nessa. Diretores, pessoal do Scout e o Siga do Atlético são contrários à chegada do volante. Até por isso, não dá para dizer que há um avanço nas tratativas, embora não represente um investimento muito caro. Hoje o Red Bull Bragantino toparia sentar para conversar numa negociação a partir dos 2 milhões de euros. Ele havia sido comprado por 1 milhão de euros. A questão é que o Paulo Brax, o CEO, o homem forte do futebol atleticano, prefere a chegada de William Arão, volante que não está nos planos do técnico Cuca. Só para completar o noticiário do Galo, vitória por 3-1 contra o Caracas na noite dessa quinta-feira na Arena MRV. Resultado que levou o Atlético, manteve o Atlético na segunda colocação do grupo, atrás apenas do Cienciano. Os times se enfrentam na última rodada, tendo o Galo como mandante. Se o Atlético vencer, assume a primeira colocação e passa direto para o mata-mata da Sula. Bora falar agora sobre o São Paulo, para contar que Luca, autor do gol que valeu a classificação do tricolor para a próxima fase da Libertadores, tem contrato com o São Paulo apenas até junho do ano que vem.
O atleta de 17 anos de idade, que se tornou na última quarta-feira o mais jovem a balançar as redes pelo time profissional do São Paulo, subiu para o time de cima sem a prorrogação do contrato acertada. Para mim, mais um equívoco do departamento de futebol. A boa notícia para os São Paulinos é de que o tricolor já iniciou tratativas com os representantes do Luca para a extensão desse vínculo. E o fato de um jogador hoje com 17 anos e desde os 11 em Cotia, essa proximidade, essa relação com o São Paulo faz com que o tricolor entenda que não haverá dificuldade na prorrogação do vínculo. Seria um enorme balde de água fria se o São Paulo não conseguisse a extensão do contrato desse jogador. Vale a lembrança de outros dois problemas em andamento, um que acaba de ser resolvido, a extensão do vínculo do Lucas Ferreira, que era pretendido por Palmeiras, Bahia e também pelo Cruzeiro. A outra situação envolvendo o Alan Franco, zagueiro bem mais velho, de 28 anos de idade, cujo vínculo se encerra em dezembro. O Alan Franco até agora não acertou a prorrogação do seu contrato. Só uma curiosidade sobre o Luca: 17 anos de idade, ele entra aos 39 minutos do segundo tempo, enquanto o São Paulo perdia para o Libertad por 1-0, faz o gol do empate e se torna o grande herói da noite. Bora falar agora sobre o Corinthians, com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Só para completar também, preciso contar que o Timão venceu Racing por 1-0 no Uruguai, resultado importante, com o gol do Bidu, que mantém o Corinthians vivo, brigando pela classificação para a próxima fase. Liderança do grupo é do Huracan com 11 pontos, o Corinthians é o segundo com 8 e o América de Cali é o terceiro com 7. O grande problema é que o América decide a sua classificação na última rodada contra o Racing, o pior time do grupo, enquanto o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Huracan. A verdade é que o Timão precisará vencer o Huracan na Argentina para garantir a classificação para a próxima fase. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Esse não tem problema para se classificar. Vitória por 2-0 contra o Bolívar na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, público abaixo do que eu imaginava. Mas importante é contar que com mais essa vitória, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento, 15 pontos conquistados, e pela sexta vez nos últimos 8 anos, o Palmeiras é o líder geral da fase de grupos da Libertadores. Dá para dizer que o Palmeiras é o rei da fase de grupos da Libertadores. Nesse período foram 35 partidas, com 30 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Estou levando em consideração as 8 últimas edições. E para essa temporada, graças a 5 vitórias em 5 jogos, dá para dizer que os cofres do Palmeiras vão enchendo. Isso porque só de participar da competição, o Palmeiras já embolsou 17 milhões de reais. A classificação para as oitavas de final, já assegurada de forma antecipada, também valeu mais 7 milhões de reais. E cada vitória assegura um prêmio de 1 milhão e 800 mil. Já são 5 vitórias ou 9 milhões de reais nos cofres alviverdes. Somado aos outros prêmios, o Palmeiras já tem 33 milhões de reais apenas com esse início de campanha. E olha o que eu nem estou contabilizando bilheteria.
Só para completar outra notícia importante da noite dessa quinta, Abel Ferreira foi perguntado sobre a renovação do contrato. O empresário dele está no Brasil e assistiu ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque. A resposta do Abel: não tenho nada a dizer sobre o tema. Ele reafirmou que gosta muito do Palmeiras, que está feliz, que fará tudo possível para que o Palmeiras siga vencendo, mas que essa discussão não chegará aos microfones. E você, manteria o Abel contrato até dezembro? A ideia da Leila é ficar com ele até dezembro de 2027. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal e também de comentar. Tchau, tchau.